Despertar da consciência. Você já reparou como os nossos dias parecem cada vez mais curtos? Acordamos, checamos o celular, olhamos mensagens, passamos rapidamente pelas redes sociais e, quando nos damos conta, já se foi uma parte significativa da manhã. É quase como se a vida estivesse sendo sugada por uma tela, como se o tempo real fosse diminuindo diante de notificações que nunca param de chegar. A tecnologia, é claro, trouxe inúmeras facilidades. Ela nos conecta, encurta distâncias, aproxima familiares e amigos que moram longe, permite o acesso imediato à informação e até oferece momentos de lazer que antes eram impensáveis. Mas, ao mesmo tempo, ela vem cobrando um preço silencioso: o roubo da nossa presença. Estar presente não significa apenas estar fisicamente em um lugar, mas sim viver de fato o momento, sentir os detalhes, prestar atenção em quem está ao nosso lado, ouvir com calma, enxergar a beleza do simples. Quando a tela ocupa esse espaço, sem perceber, trocamos experiências reais por fragmentos virtuais. É como se trocássemos abraços por curtidas, conversas por mensagens instantâneas, olhares por emojis. A vida vai passando e, na ânsia de acompanhar tudo no mundo digital, deixamos escapar aquilo que realmente importa no mundo real. Esse fenômeno não atinge apenas jovens ou adultos. Crianças crescem cada vez mais conectadas, com tablets nas mãos antes mesmo de aprenderem a andar direito. Famílias inteiras, em um almoço de domingo, podem ser vistas em silêncio, cada um olhando para sua própria tela, como se o encontro fosse apenas físico, mas não emocional. Casais deixam de conversar, amigos deixam de se olhar nos olhos, avós deixam de contar histórias, e tudo isso é trocado por uma rolagem infinita em redes que não conhecem fim. O perigo está exatamente nesse hábito invisível. Não percebemos o quanto de vida estamos perdendo. Não percebemos o quanto da nossa energia está sendo consumida por algo que, na maioria das vezes, não agrega nada de real valor. É nesse ponto que surge o convite ao desapego digital. Não se trata de abandonar a tecnologia, pois ela já faz parte da nossa existência, mas sim de retomar o equilíbrio. É colocar cada coisa no seu lugar, permitindo que o digital seja ferramenta e não prisão, que seja ponte e não muralha. Mas para despertar para essa consciência, precisamos nos questionar: quanto tempo do nosso dia é gasto em frente a uma tela sem propósito? Quantas vezes pegamos o celular de forma automática, apenas por hábito, sem realmente precisar? Quantas oportunidades deixamos escapar por estarmos distraídos? Pense em quantos sorrisos deixaram de ser compartilhados, quantos gestos de carinho foram ignorados, quantos momentos únicos passaram despercebidos porque nossa atenção estava sendo sugada por algo que poderia ter esperado. Esse é o chamado do desapego digital. Resgatar a vida que está acontecendo aqui e agora, bem diante de nós. E para isso, o primeiro passo é compreender a profundidade do impacto do excesso digital em nossas mentes, em nossos relacionamentos e até em nossa saúde física e emocional. Esse entendimento é fundamental, porque só quando reconhecemos os efeitos negativos é que conseguimos criar estratégias para retomar o equilíbrio. No próximo parágrafo, vamos mergulhar mais fundo nesse impacto, mostrando de forma clara como o excesso de telas está moldando nossos pensamentos, emoções e comportamentos, muitas vezes sem que percebamos. O impacto invisível do excesso digital. O excesso de telas não se manifesta apenas como uma distração inofensiva. Ele tem efeitos reais, profundos e muitas vezes silenciosos em nossa saúde física, mental e emocional. Basta observarmos alguns sinais do cotidiano: dificuldade para dormir, ansiedade constante, sensação de cansaço mesmo após horas de descanso, dores na coluna e no pescoço, dificuldade de concentração, irritabilidade, impaciência. Tudo isso pode estar relacionado à forma como nos relacionamos com a tecnologia. Quando passamos longos períodos em frente a um celular, computador ou televisão, nosso corpo entra em estado de alerta contínuo. A luz azul emitida pelas telas, por exemplo, desregula a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono, prejudicando a qualidade do descanso noturno. Já o excesso de informações e estímulos visuais mantém o cérebro hiperativo, dificultando o relaxamento, aumentando a ansiedade e comprometendo a memória. Além disso, o apego exagerado ao digital molda nossos pensamentos e comportamentos. As redes sociais, por exemplo, foram projetadas para prender nossa atenção, oferecendo doses constantes de dopamina a cada curtida, comentário ou notificação recebida. Isso cria uma sensação ilusória de recompensa, semelhante à de hábitos compulsivos. O resultado é que ficamos cada vez mais dependentes, abrindo aplicativos sem nem perceber, rolando a tela sem propósito, como se fossemos programados para não parar. O perigo está no fato de que,
Enquanto acreditamos estar no controle, muitas vezes somos conduzidos por algoritmos que exploram nossas vulnerabilidades. E quanto mais tempo passamos conectados, mais difícil se torna encontrar prazer em atividades simples da vida real. Ler um livro, cozinhar, conversar sem distrações, contemplar a natureza. Tudo isso começa a parecer sem graça em comparação à avalanche de estímulos digitais. Esse impacto não se limita ao indivíduo, ele afeta também os relacionamentos. Quantas vezes vemos casais em restaurantes olhando para o celular em vez de conversar? Quantos pais deixam de brincar com seus filhos porque estão mergulhados em notificações? Quantas amizades se tornam superficiais, resumidas a mensagens rápidas ou comentários em fotos, sem encontros presenciais significativos? A vida digital nos aproxima virtualmente, mas, paradoxalmente, pode nos afastar emocionalmente. Criamos conexões rápidas, mas não profundas. Compartilhamos fotos e frases, mas não vivemos os momentos de verdade. E, pouco a pouco, vamos substituindo o calor humano por uma tela fria que nunca poderá nos oferecer a mesma sensação de pertencimento e afeto. Outro efeito preocupante é a perda do foco e da produtividade. A cada vez que paramos para olhar notificações, interrompemos nossa concentração. Estudos já mostraram que o cérebro leva vários minutos para retomar plenamente o foco após uma distração. Agora imagine esse processo repetido dezenas de vezes ao longo do dia. É como se estivéssemos sempre começando algo, mas raramente mergulhando de verdade em uma tarefa. Isso gera frustração, sensação de improdutividade, muitas vezes, estresse. Pior ainda, quando estamos sempre ocupados com telas, confundimos estar ocupados com estar produtivos. Produzimos menos, mas nos sentimos mais cansados. É aqui que surge a grande questão. Se o digital tem tantos impactos negativos, por que é tão difícil se desapegar dele? A resposta está no fato de que nossa mente foi condicionada a buscar recompensas rápidas e fáceis. O problema é que essa busca não traz plenitude, apenas uma sensação passageira de satisfação. A verdadeira vida, a que alimenta nossa alma, acontece fora da tela. No próximo parágrafo, vamos explorar justamente esse ponto. Como redescobrir o prazer da vida real, das experiências simples e autênticas, que nenhuma tecnologia pode substituir. Esse será o caminho para entender por que vale a pena praticar o desapego digital. O resgate do prazer da vida real. Quando falamos em desapego digital, muitas pessoas pensam, de imediato, em restrição, em perda, em renúncia. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Desapegar-se do excesso de telas não significa abrir mão de algo importante, mas sim abrir espaço para aquilo que realmente tem valor. É como limpar uma gaveta cheia de coisas inúteis para dar lugar ao que é essencial. Ao diminuirmos o tempo que passamos diante de dispositivos, ganhamos tempo de qualidade, presença, energia e uma nova perspectiva sobre o que significa viver de verdade. Afinal, o que nos marca profundamente não são as horas gastas rolando feeds infinitos, mas os momentos em que estávamos presentes, rindo com quem amamos, sentindo o cheiro de um bolo no forno, observando o pôr do sol, ouvindo o riso de uma criança. São esses fragmentos da vida real que ficam guardados na memória e aquecem o coração. Pense em como é reconfortante um café tomado com calma, sem pressa, olhando nos olhos de alguém querido. Pense no prazer de andar descalço na grama, de sentir o vento no rosto, de ouvir o canto dos pássaros logo cedo. Essas pequenas experiências, tão simples e acessíveis, muitas vezes são deixadas de lado porque estamos distraídos demais com notificações. Mas basta dar-se a chance de desconectar por alguns minutos para perceber o quanto o mundo é generoso. O céu sempre muda de cor, as estações se transformam, a vida pulsa ao nosso redor em detalhes que não custam nada e não dependem de Wi-Fi. Esse é o verdadeiro presente. Reconectar-se com o que é natural, com o que é humano, com o que está vivo. O resgate do prazer da vida real também se manifesta nos relacionamentos. Quantas vezes uma conversa sincera foi interrompida pelo som de uma notificação? Quantos abraços foram encurtados porque alguém precisava só responder rapidinho? Quando escolhemos o desapego digital, devolvemos às nossas relações a prioridade que elas merecem. Deixamos claro, com nossas ações, que a pessoa diante de nós é mais importante do que qualquer mensagem. E isso muda tudo. O brilho nos olhos volta, as conversas fluem, o riso surge espontâneo. O outro se sente valorizado, presente, amado. Essa qualidade de conexão é insubstituível, e nenhum aplicativo será capaz de oferecer algo semelhante. Outro ponto essencial é que, ao resgatarmos o prazer do real, recuperamos também o equilíbrio interno. Nosso corpo agradece.
Dormimos melhor, relaxamos mais, reduzimos a ansiedade, aumentamos nossa energia vital. Nossa mente fica mais criativa, mais aberta, mais capaz de perceber oportunidades e soluções. Quando nos afastamos do excesso de estímulos artificiais, voltamos a escutar nossa intuição, a sentir o silêncio como um aliado e não como um vazio. A vida desacelera, mas paradoxalmente, ganha mais intensidade. É como se cada instante tivesse mais sabor, mais significado, mais profundidade. Esse é o grande presente do desapego digital. A oportunidade de experimentar uma vida mais plena, mais verdadeira e mais nossa. Mas para transformar essa visão em prática diária, precisamos de passos concretos, de escolhas conscientes que ajudem a criar novos hábitos. No próximo parágrafo, vamos falar sobre como cultivar esse equilíbrio de forma prática, trazendo estratégias simples e eficazes que podem ser aplicadas no dia a dia para reduzir o excesso digital sem perder os benefícios da tecnologia. É nesse ponto que a teoria encontra ação e a vida ganha um novo ritmo. Estratégias práticas para o desapego digital. Falar em desapego digital pode soar como um grande desafio, mas a verdade é que tudo começa com pequenos passos. Não é necessário desligar o celular para sempre, nem abandonar o computador ou a televisão. A ideia não é romper com a tecnologia, mas aprender a usá-la com equilíbrio e consciência. Para isso, precisamos cultivar hábitos simples que transformam nossa relação com as telas e devolvem a nós mesmos o controle do nosso tempo. Um dos primeiros passos é definir limites claros. Experimente escolher horários específicos para checar mensagens e redes sociais, em vez de abrir a cada notificação. Essa mudança pode parecer pequena, mas faz uma enorme diferença. Quando não somos escravos das notificações, conseguimos direcionar nossa atenção para o que realmente importa. Outro recurso poderoso é criar momentos sagrados sem telas. Refeições em família, por exemplo, podem ser combinadas como momentos offline, em que celulares ficam de lado para dar espaço a conversas verdadeiras. Caminhadas ao ar livre também podem se transformar em oportunidades de conexão consigo mesmo e com a natureza, sem distrações digitais. O mesmo vale para o momento de dormir. Desligar os aparelhos pelo menos 1 hora antes de deitar ajuda o corpo a relaxar, melhora a qualidade do sono e traz mais disposição para o dia seguinte. Esses rituais de desconexão são como pequenas pausas restauradoras que nos lembram de que a vida está acontecendo aqui e agora. Uma estratégia eficaz é também substituir parte do tempo de tela por atividades prazerosas e criativas. Ler um livro, escrever em um diário, cozinhar uma nova receita, aprender um instrumento musical, desenhar, pintar ou simplesmente meditar são exemplos de práticas que alimentam a mente e o coração. Cada minuto que dedicamos a algo que nos expande e nos traz alegria é um minuto de vida real recuperado. Aos poucos, o prazer dessas atividades começa a superar a necessidade de estímulos artificiais, e o desapego digital acontece de forma natural, sem esforço forçado. Outra prática simples é organizar o ambiente digital. Reduzir o número de aplicativos, desativar notificações desnecessárias e organizar pastas e ícones pode parecer detalhe, mas traz uma sensação de leveza e clareza. Quando o celular deixa de ser uma máquina de distrações e se transforma em uma ferramenta objetiva, passamos a usá-lo de maneira mais intencional. O mesmo vale para o computador. Ter clareza sobre quando e por que acessá-lo ajuda a evitar horas perdidas em navegação aleatória. Essa organização externa reflete em organização interna, trazendo mais calma e foco. Por fim, é importante lembrar que o desapego digital é um processo, não um objetivo fixo. Haverá dias em que conseguiremos reduzir bastante o uso das telas, e outros em que acabaremos passando mais tempo conectados. E está tudo bem. O essencial é manter a consciência, observar nossos próprios hábitos e buscar constantemente o equilíbrio. Quando nos tratamos com gentileza nesse processo, evitamos a culpa e fortalecemos o compromisso com mudanças duradouras. Essas estratégias nos mostram que o desapego digital não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma jornada de redescoberta. Uma oportunidade de recuperar tempo, energia, saúde e presença. No próximo e último parágrafo, vamos refletir sobre a importância de transformar essas práticas em um estilo de vida, mostrando que menos tela significa, na verdade, mais vida, uma vida mais leve, plena e verdadeira. Menos tela, mais vida, a transformação real. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Entender que o desapego digital não é apenas um exercício de disciplina, mas sim uma escolha profunda de estilo de vida. É a decisão consciente de priorizar o que é essencial, de valorizar aquilo que o tempo jamais poderá devolver. Quando reduzimos a presença das telas, descobrimos que a vida tem muito mais a oferecer do que acreditávamos. Descobrimos que o tempo,
Antes fragmentado em centenas de notificações, pode ser preenchido por experiências verdadeiras, por silêncios que acalmam, por encontros que transformam. Descobrimos que o simples ato de desligar um aparelho pode ser também o ato de ligar-se novamente àquilo que faz sentido, a si mesmo, aos outros e ao mundo real. Esse movimento não acontece de uma hora para outra. Ele é gradual, feito de pequenas decisões que, somadas, geram grandes mudanças. Cada vez que você escolhe olhar nos olhos de alguém em vez de olhar para a tela, você está praticando desapego digital. Cada vez que decide fazer uma refeição sem celular, cada vez que deixa uma notificação para depois, cada vez que escolhe caminhar ao ar livre em vez de rolar um feed sem fim, você está conquistando de volta a sua liberdade. São esses momentos que constroem uma vida mais autêntica, porque não se trata apenas de reduzir horas de tela, mas de ampliar horas de vida. O impacto é sentido em todas as áreas. Na saúde, que ganha mais energia e equilíbrio. Na mente, que encontra mais foco e clareza. Nos relacionamentos, que se tornam mais profundos e verdadeiros. No coração, que volta a se encantar com a simplicidade. Ao abraçar o desapego digital, você descobre que menos pode ser muito mais. Menos distrações, mais presença. Menos ansiedade, mais serenidade. Menos pressa, mais intensidade. Esse é o verdadeiro ganho. Transformar quantidade em qualidade, velocidade em profundidade, conexão virtual em conexão humana. E, no fundo, essa transformação é um convite. Um convite para viver uma vida mais leve, para estar mais presente, para saborear cada instante como se fosse único. O digital continuará existindo, mas não será mais dono do seu tempo nem do seu coração. Ele passará a ocupar o lugar que deve ocupar, o de ferramenta a serviço da sua vida, e não o contrário. Esse é o equilíbrio que todos nós buscamos, mesmo sem perceber. E quando conseguimos alcançá-lo, a sensação é de liberdade, de clareza e de reencontro com aquilo que realmente importa. Por isso, ao encerrar esta reflexão, deixo com você um chamado. Experimente hoje, nem que seja por alguns minutos, se desconectar. Feche os olhos, respire fundo, sinta o vento, ouça os sons ao redor, converse com alguém sem pressa, sorria sem motivo. Deixe que a vida real ocupe novamente o seu espaço. Permita-se esse presente. Porque, no final das contas, é isso que o desapego digital representa: menos tela, mais vida.